Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciane novamente e agora vamos para a nossa quinta aula de polímeros e cerâmicas. Vamos lá então? Nessa aula nós vamos falar sobre os materiais cerâmicos, sobre as cerâmicas, que são os materiais com composição e propriedades diferenciadas e são, assim, materiais de muita aplicação na indústria, como, por exemplo, na indústria da construção civil, na indústria de materiais elétricos e também em implantes, né, em cerâmicas especiais usadas em implantes. Seja implantes cirúrgicos, implantes odontológicos, tem vários tipos de aplicações dos materiais cerâmicos. E nessa aula serão trabalhados então os principais materiais cerâmicos, a composição dos materiais cerâmicos, o tipo de conformação utilizada para as cerâmicas, as operações de acabamento para as cerâmicas e a secagem das peças. Então vamos lá, né? Primeiramente vamos falar sobre os tipos de matérias-primas, né, utilizados nas cerâmicas, os materiais cerâmicos. Bom, os materiais cerâmicos, eles são um dos materiais mais antigos que se tem notícia, né? Eles já são utilizados desde a antiguidade, porque a argila, né, o barro, ele já é conhecido por suas propriedades, né? Desde muito tempo, assim, antes de Cristo até. Lá na Idade Antiga, era muito utilizado, né, foi se descobrindo as propriedades e a resistência desses materiais, né, por meio da utilização em vasilhames, em utensílios domésticos, em utensílios médicos, né, então existem aí em escavações, né, no Antigo Egito, na Mesopotâmia, em lugares muito remotos, né, a descoberta de descobertas arqueológicas onde foram já se utilizavam vasos cerâmicos, materiais, né, feitos de barro e de argila. Então, à medida que o tempo foi passando, foi se descobrindo então as propriedades desse material após a queima. Foi se descobrindo então que com a queima desses materiais, eles iam agregando mais resistência à composição química. Esses materiais eles iam ficando mais resistentes. Isso devido aos elementos metálicos ligados, né, a elementos não metálicos unidos por ligações iônicas ou ligações covalentes, ou então as duas ligações simultaneamente. Então, até hoje, nós conhecemos o uso das cerâmicas na construção civil, em tijolos, telhas, tubulações, manilhas e muitas outros produtos, até mesmo na indústria na indústria elétrica, né, onde são confeccionadas aquelas resistências de cerâmica, né, para chuveiros, para postes fios de alta tensão, porque a cerâmica ela possui altíssimas propriedades quando ela é aproveitada, né, quando todas as suas propriedades químicas e físicas são muito bem aproveitadas. E também para utensílios, né, utensílios de casa, utensílios de cozinha. E hoje em dia, né, nós sabemos que a parte de medicina, odontologia está muito avançada graças aos implantes de cerâmica, metalocerâmicos, que são muito utilizados, né, principalmente na odontologia, lá na implantodontia. Porque esses materiais, né, normalmente os implantes cerâmicos, eles possuem muita semelhança, eles podem ser trabalhados de forma que imitem perfeitamente a arcada dentária. Então, é uma tecnologia muito grande, muito bacana de se estudar. Então, para quem tem interesse em continuar nessa área, né, eu super indico o estudo aí tanto dos polímeros quanto das cerâmicas.
Os argilominerais que dão origem aos materiais cerâmicos são basicamente os aluminosilicatos hidratados em redes cristalinas, normalmente formados por estruturas de tetraedros de silicato, tá? Silicato é proveniente da sílica, silicato SiO4, sílica SiO2, sílica é areia. Certo? Então, grande parte da areia, da argila, é feita de silicato e aluminato. Só que os silicatos são tetraedros e os aluminatos, né, hidróxido de alumínio ou alumina também, são octaedros. Silicatos e aluminatos, SiO2, SiO4, né, desculpa, SiO4 e a L2O3, eles são os aluminatos mais utilizados e os silicatos mais utilizados em argilominerais, que são os mais encontrados, né? Argilominerais são materiais provenientes da argila, do barro mesmo, e eles possuem essas propriedades naturais devido à presença dos silicatos e dos aluminatos. Então aqui nós temos nesse esquema, aqui nesse desenho, nós temos as unidades, né, as unidades tetraédricas de silicato, e elas se unem. Aqui no meio, né, nós temos um átomo central de silício e os 4 átomos laterais, né, ligantes, de oxigênio. Então, essa rede cristalina, ela possui, né, essa unidade, né, unidade de cristal, de SiO4, né, de silicato, ela vai se ligar, né, por meio de um dos oxigênios a uma outra rede que irá se ligar simultaneamente a uma outro cristal e etc. Formando então uma rede cristalina, tá? Então nós temos essas unidades, né, que são unidades reticulares, né, e que formam então uma rede cristalina de silicato. E também temos o octaedro, né, de alumínio, né, aluminato, e óxido de magnésio, que também formam essas redes cristalinas, né, de magnésio, alumínio e oxigênio. Bom, quanto à organização e à classificação das ligações moleculares e interações e também das origens dessas ligações, nós podemos classificar da seguinte maneira. As ligações, elas podem ser as ligações intramoleculares, ou seja, dentro das moléculas, elas podem ser do tipo iônicas ou covalentes. Então, tanto as ligações iônicas quanto as ligações covalentes podem ser evidenciadas em argilominerais, tá? As ligações iônicas, elas são ligações mais fortes, inclusive em muitos minerais, né, há a presença de ligações iônicas. E as interações intermoleculares são ligações de Van der Waals, certo? A origem, são origens primárias, né? Pode ser origem primária, residuais, devido à ação do intemperismo no local da rocha de origem, onde existe lá a formação dos argilominerais, e também a origem secundária, a partir de rochas sedimentares que são transportadas, né, e sedimentadas para longe do seu local de origem. Certo? Então, se você for estudar lá a mineralogia, a geologia, você vai encontrar bastante coisa sobre os argilominerais e as rochas, né, sedimentares. Bom, os refratários é um tipo de cerâmica que ela é utilizada, ela tem elevada resistência à temperatura, tá? E elas também possuem elevada pureza. Cerca de 25 a 45% da composição desses materiais, né, dos refratários, corresponde à alumina e sílica, o que confere a esses materiais
uma alta resistência térmica. Por isso que os fornos, as churrasqueiras, até mesmo muflas, equipamentos de laboratório, eles são muitas vezes utilizados, né, fabricados em materiais refratários, que nada mais são do que materiais cerâmicos. Tá? Então, eles podem suportar temperaturas acima de 1.500 graus. Então, são temperaturas altíssimas. E quanto maior, né, no caso, maior essa resistência à temperatura, também mais pura. Mais pura é a cerâmica, mais puro é o refratário. Então, a base de sílica é a temperatura maior que 1.650 graus Celsius, ele possui baixa concentração de sílica. Os mais comuns possuem baixas concentrações de sílica e são conhecidos, né, pela fabricação ali nos fornos, né, dos fornos para siderúrgicas, né. E os especiais, os refratários especiais, eles possuem alta pureza, e também são muito aplicados em fornos elétricos e em cadinhos. Cadinhos, né? Cadinhos de porcelana, cadinhos para vários fins, tá? Porque a porcelana, ela nada mais é do que um material cerâmico, é um material metalocerâmico. E os cimentos? Bom, o cimento a gente conhece da construção civil e também ele é muito conhecido justamente por causa das suas propriedades químicas, suas propriedades mecânicas. Se você, uma vez me fizeram uma pergunta assim, professora, a mistura do cimento com a cal, ela é uma mistura heterogênea ou homogênea? Falei, bom, se você tiver sem água, você vai ter uma mistura heterogênea, né? Mas se você misturar água, o que vai acontecer é que a hidratação vai gerar então uma massa, uma argamassa, né, que vai gerar a argamassa e vai formar então uma liga. A água, ela é utilizada então como material ligante, como aglutinante para o cimento. As pozolanas, né, que são matéria-prima para a fabricação do cimento, o clinker, são materiais argilominerais. Então, por isso, o cimento ele tem características de cerâmicas, né? Características cerâmicas são argilominerais. E dentre os principais exemplos que nós conhecemos, né, está a cal, o gesso e o cimento Portland. O cimento Portland, né, ele é muito utilizado mesmo, e ele é considerado como um dos fatores econômicos, assim, também para o PIB, né, o Produto Interno Bruto né, na economia, né, nacional. Então, o cimento ele tem muita aplicação e é um exemplo muito prático, né, dos argilominerais, do uso dos argilominerais na construção e nas matérias em si, como nós conhecemos. Sobre as propriedades dos materiais cerâmicos, nós podemos citar algumas vantagens e algumas desvantagens em relação a essas propriedades. Uma das propriedades, né, das cerâmicas comuns é a fragilidade. Eu estou falando das cerâmicas comuns, tá? Não das cerâmicas especiais, porque existe também as cerâmicas especiais, que são aquelas trabalhadas, né, com inclusão de metais, certo? E são desenvolvidas com alta tecnologia para aplicações em que são necessários, assim, por exemplo, uma alta resistência ao impacto, uma pequena deformação ou resistência, principalmente às ações, uma resistência mecânica mais alta, como por exemplo é o caso dos implantes dentários, né? Então, os materiais cerâmicos, as cerâmicas comuns, né, são conhecidas assim por não serem muito resistentes, né, à quebra, né, por exemplo, elas são materiais mais frágeis, tá? Então elas possuem baixa deformação plástica,
o que é diferente dos polímeros. Os polímeros, eles possuem uma resistência, um alto índice de deformação, né? Pelo menos os termoplásticos, né? As cerâmicas não, as cerâmicas elas não deformam, né? Elas não possuem esse efeito de deformação plástica. E também a baixa resistência ao impacto. Então, muitas delas, né, elas não resistem ao impacto, elas não absorvem bem o impacto e daí elas se quebram, se rompem. Ao contrário, por exemplo, das cerâmicas especiais, que elas são desenvolvidas justamente para absorver impactos, no meu caso dos implantes dentários. Os ensaios realizados em cerâmica são ensaios de flexão transversal e do comportamento tensão-deformação de cerâmicas. Muitas vezes são realizados com auxílio de dinamômetros, né, em laboratórios de análises físicas, né, específicos para materiais cerâmicos, ensaios em materiais. Algumas propriedades que são vantajosas, né, consideradas vantajosas para as cerâmicas, é a plasticidade das argilas. Quando as argilas são umedecidas, elas sofrem deformação e permanecem assim quando retirada a tensão, tá? O formato dos grãos, tá? Muda, né? Devido ao formato dos grãos, ele pode adquirir várias formas, né? Ela tem muita plasticidade para trabalhar também. A trabalhabilidade dela é muito boa. E também resistência ao desgaste e abrasão. Elas são, porque a argila, né? A argila minerais, eles são materiais muito finos. Então, o que acontece é que ela quase não tem, assim, ela tem muita resistência, né, ao desgaste. E também a dureza, eles são materiais de alta dureza, tá, os argilominerais. Justamente porque a sílica, né, a sílica que já da qual é originada, né, o silicato, o vidro e outras matérias, né, como por exemplo as cerâmicas, elas são minerais que possuem possuem elevada dureza. Sobre as pastas cerâmicas, então eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de separação para a pasta cerâmica, né? Então, primeiramente é feita a peneiração e o refinamento de acordo com o tamanho dos grãos. Lá na indústria, normalmente essa separação é feita com auxílio de peneiras. E não é uma peneira ou duas peneiras, são várias peneiras, porque dentre esse material pode ser que contenham grãos maiores. E esses grãos maiores, eles podem gerar centros de tensão no material e pode haver ali o surgimento de trincas, quebras, e ele pode tornar o material mais frágil. Então, por isso que é importante que o tamanho dos grãos seja uniformizado, seja uniforme para todo o material. Isso por causa da abrasão, do impacto, da compressão e da raspagem, né? Se tiver grãos maiores ali no meio, se tiver um grão maior, pode ocorrer a trinca do material, né? Pode ocorrer a quebra do material e também vai prejudicar, no caso, o desempenho depois, né, para aquela finalidade. Então, por isso que é muito importante que a granulometria do material seja muito bem controlada. A combinação do quartzo com o feldspato, né, ele vai gerar antiplasticidade e evita a formação das rachaduras e diminui a temperatura de queima. Bom, o quartzo a gente sabe que é originado a partir, né, da sílica, do silicato, né, e o feldspato, ele é muito fino, ela é uma rocha muito fina, né, muito fina. Então, ela vai fazer com que essa granulometria, né, seja bem uniforme para evitar, então, a formação das rachaduras e das trincas durante a queima, né, do processo de queima também, o que vai diminuir a temperatura de queima, porque se você tem grãos maiores ali no meio, então vai fazer com que o forno ele trabalhe mais,
né, vai precisar do auxílio de mais queima, vai precisar queimar mais. Enquanto que se você tiver um material bem fino, bem dividido, bem fininho mesmo, você não vai precisar de uma temperatura tão elevada. A adição de chamote, que é a cerâmica queimada e moída, tá? E o reaproveitamento dos descartes. Então, essas partes, essas etapas são, ou seja, as técnicas, né, utilizadas para a preparação da pasta cerâmica. E a pasta cerâmica, lembrando que dependendo da aplicação, né? Como, por exemplo, se você for utilizar para fabricar um cadinho, né? Um cadinho de laboratório, então você vai precisar ter uma massa muito uniforme, com partículas muito finas, tá? Muito pequenas mesmo. A mesma coisa acontece com cerâmicas destinadas a resistências elétricas, por exemplo, né? Fios de alta tensão. Então, você tem que ter também um material que vá suportar, né, aquela tensão elétrica e também, por exemplo, uma resistência de chuveiro, né, aquelas resistências quadradinhas que a gente conhece. Se vocês forem observar, elas são uniformes, né? Então, se você tiver um material que não seja uniforme, vai acontecer então o rompimento e daí esse material pode se quebrar durante o uso, pode provocar um acidente ali no seu chuveiro, queimar, fechar um curto, enfim. Pegar fogo na sua casa é complicado, né? Então a gente sabe que o controle de qualidade para os materiais cerâmicos ele é bem rigoroso. A modulagem cerâmica. Então, aqui né, são expostos aqui nessa figura alguns métodos de moldagem, né, de modulagem para a cerâmica, né, fabricação dos materiais cerâmicos, né, e os métodos de conformação. Assim como os plásticos, as cerâmicas também possuem, né, o seu método de conformação, principalmente porque a cerâmica, né, a pasta cerâmica, ela tem que ser uma massa, né, bem uniforme. Então, nós temos aqui, né, alguns exemplos de extrusão, assim como, né, nos materiais plásticos existe a extrusão, também pode ser utilizada para a produção de materiais de produtos cerâmicos, a prensagem uniaxial, ou seja, todo o conteúdo é colocado dentro do molde e é baixada então uma prensa e depois então essa prensa, né, ela é ejetada e daí nós temos um material, né, um material pronto aqui acabado. Daí nós temos também uma prensagem isostática, onde existe ali a troca, um molde de borracha, né, com um gás ou um fluido de pressão que vai fazer, né, o papel ali na prensagem. Temos também o torneamento, onde nós temos aqui a argila e é feito o torneamento, né, com um material que parece uma espátula, parece um estilete, mas ele tem a forma e daí ele vai fazendo o torneamento da peça, ele vai cortando, né? Temos também a parte de líquido, né? A conformação líquida, um molde poroso, um molde vazado, né? Em que a peça ela é derramada, o líquido é derramado aqui dentro. Depois a peça, o molde é poroso, né? E depois então a peça é liberada, né? Do molde, certo? Aqui, nos processos de extrusão, né, assim como o plástico, a argila, né, os materiais argilosos, como por exemplo tijolos, telhas, eles também podem ser obtidos por processos de extrusão. A extrusão dos tijolos, não sei se alguém que já conheceu uma olaria. Eu estive, né, numa olaria quando eu era criança, a gente ia buscar tijolo verde, né, para poder brincar de massinha, né? Então, era uma coisa bem bacana, assim, no meu tempo, quando a gente ia conhecer esses lugares, né? Normalmente no interior aqui do Paraná, no norte do Paraná, onde tem bastante terra vermelha, né? E se fazia tijolo. Então, eu tive a oportunidade uma vez de ir numa olaria,
pegar tijolo verde para poder brincar, né, de fazer massinha. E assim, quando você é criança, né? Agora as crianças elas têm aquelas massinhas sintéticas, né, que a gente compra na papelaria. Mas no meu tempo a gente brincava com barro, né? E na escola também a gente brincava com argila. Então ainda algumas escolas elas dão argila para as crianças brincar, né? Mas é aquela argila tratada, não é aquela terra que você vai pegar lá e vai misturar com água. É uma argila que ela é tratada, ela é limpinha, né? Então, né, voltando para o assunto da aula, né? A extrusora, conhecida como maromba, é também um processo de extrusão, onde a saída do material compactado também é feita, assim como na indústria de plásticos, na indústria de polímeros, onde se obtém um processo contínuo e daí o tijolo ele vai sendo cortadinho ali de acordo com o tamanho, né, que está especificado. Então, no caso, ele vai liberando uma coluna, né, por aquele bocal ali, e depois então é feito o corte do tijolo, daí é levado no forno, né, os tijolos são levados ao forno para secagem, né, para queima e para secagem. Bom, a prensagem, né, ela garante assim um baixo teor de umidade, né, em massas cerâmicas. As prensas são do tipo isostáticas, com molde fechado hermeticamente, em câmara com fluido pressurizado que exerce forte pressão distribuída por todo o molde. Então, só esse fato dele ser hermeticamente fechado, então ele já vai garantir que a peça tenha o mínimo de umidade possível. Tá? Então, no material ele é prensado, o excesso de água já é eliminado e depois então vai para a secagem. Aí também tem o processo de colagem de barbotina, que é uma solução com argila sobre um molde poroso de gesso, que é aquele processo que nós vimos lá, que tem o molde, né? A argila é derramada dentro do molde, o excesso, né? A solução ela é absorvida, né? Adsorvida pelas paredes do molde. A água ela sai pelos poros, né? E a deposição dos grãos de argila. O excesso de solução é despejado quando a espessura é atingida e a peça é removida do molde. O que me lembra desse sistema é quando você vai na praia. Sabe quando você vai à praia e você vai brincar com areia, vai construir castelinho de areia com seus filhos, ou sobrinhos, ou enfim. Com as crianças, né? Você volta a ser criança. Então você pega o baldinho de areia e vai construir seu castelinho. Quando você pega aquela mistura de areia, né, com água, ela parece uma massa uniforme, certo? Aí você vai despejando, então ela vai formando, né, aquela solução, o excesso de água vai saindo. Tá? E a solução, ela então o sólido ele vai sendo absorvido, né? E daí a água, o excesso de água vai saindo. Então é assim mais ou menos que funciona esse processo de colagem de barbotina. E também nós temos, né, depois de tudo, tem o processo de secagem e acabamento das cerâmicas. Como que funciona? A secagem, ela tem que ser uma secagem lenta, justamente para garantir que todo o excesso de água, né, que ficou, que ainda permanece na peça, ele saia, né, de forma tranquila, calma, porque se aumentar demais a temperatura, pode ocasionar o aparecimento de fissuras ou zonas de tensão devido à secagem brusca, né? E também aparecimento de rachaduras, o que vai provocar ali a quebra do material, tá? A água da superfície, ela evapora e a água interior, ela passa da superfície por capilaridade, né? Ela vai passar para a superfície e vai evaporar. Então, por isso que o tijolo ele vai ficando sequinho. Alguns fatores interferem na secagem, como por exemplo a temperatura, a umidade, né, relativa do ambiente e a circulação de ar.
muitas vezes, né, esse processo tem que ter circulação, né, porque o que acontece é que senão a peça vai secar de um lado só, né, queima de um lado e do outro lado ainda continua cru, é igual aquele bolo que você coloca e ele fica meio torto, né, fica assado de um lado e do outro não. Normalmente eles são secadores, né, essas estufas, né, são secadoras em túnel com vapor aquecido ou calor radiante. Então, esses fornos, eles são secadores grandes, assim, são túneis mesmo, né, onde é colocado o material para secar. E a queima da cerâmica? Bom, a queima, ela é um tratamento que vai conferir alta resistência mecânica ao material e é um tratamento térmico, né? O tratamento térmico a de 800 a 1.700 graus Celsius. Ele vai alterar totalmente as propriedades do material e possui 3 fases, tá? Em 3 fases, o aquecimento do sistema até a temperatura desejada, a manutenção por certo tempo na temperatura especificada e o resfriamento até a temperaturas inferiores a 200 graus Celsius. Como, por exemplo, você vai fazer uma análise de calcinação, né, na mufla. Então, você vai queimar, você deixa ali por um tempo, né? A peça fica vermelho incandescente, né? O cadinho, no caso, fica vermelho incandescente. E depois, quando você retira da mufla, aquela peça, você não pode colocar ela diretamente em contato com o ar, porque ela pode trincar por causa do choque térmico. Então, a temperatura ela vai baixando, você, né? É preciso colocar dentro de um lugar onde garanta o abaixamento da temperatura lenta, porque senão o resfriamento brusco vai fazer com que essa peça trinque. E o acabamento, né, o acabamento das peças cerâmicas? O acabamento ele compreende das etapas de polimento, corte, esmaltação, serigrafia, né, se for o caso. Enfim, temos outros tipos de acabamentos aí para materiais cerâmicos, né, dependendo da utilidade. Se for uma cerâmica para decoração, vai ter um tipo de acabamento, vai ter uma pintura, vai ter um esmalte, né? Se for uma cerâmica para fins de em resistência, utilizados em resistências elétricas, né? Vai ter um outro tipo de acabamento, certo? Então, os esmaltes, por exemplo, aqueles esmaltes, as cerâmicas esmaltadas, elas vão ficar com aparência vítrea, né? Aquela aparência brilhante, melhor resistência mecânica e impermeáveis, porque o esmalte vai garantir todo o cobrimento, né, dos poros, porque a cerâmica em si, ela tende a ser porosa, certo? Então, não sei se vocês já perceberam os cadinhos que a gente trabalha em laboratório. Por fora, eles são vítreos, né? Eles são como se fossem vitrificados, tá? E por dentro eles são mais porosos. O esmalte cru, né, também é um esmalte granulado, é utilizado em temperaturas acima de 1.200 graus. E o esmalte de fritas, que é um composto vítreo insolúvel, é usado abaixo de 1.200 graus Celsius. Bem, as cerâmicas, elas configuram uma classe de materiais que elencam diversas aplicabilidades em nosso cotidiano, seja pelas suas propriedades de acabamento ou pelas suas propriedades mecânicas diferenciadas. Então, agora, né, eu vou apresentar para vocês algumas das aplicações desse tipo de material. Então, algumas aplicações, né, como por exemplo em refratários, né? Refratários são aqueles materiais utilizados em altos fornos, que têm uma grande resistência à temperatura, altas temperaturas. Fornos para a fabricação de aço, fornos para a fabricação de vidro, fornos cerâmicos e câmaras de combustão. Super refratários, eles são usados em condições extremas de temperatura, tais como câmaras de exaustão e foguetes, fuselagem de foguetes, narizes cônicos para espaçonaves, revestimento de fornos de plasma, etc. É importante também falar, né, para vocês que
os foguetes, né, as naves espaciais, no caso, elas são, a cerâmica ela é muito utilizada, né, na engenharia aeroespacial, porque principalmente os foguetes, né, quando ele vai entrar na atmosfera, a diferença de temperatura e o atrito com o ar, ele vai causar o aumento muito brusco da temperatura, que se fosse uma fuselagem metálica, poderia derreter a nave. Então, por isso é utilizado um material cerâmico do lado de fora da nave, né, do foguete, justamente para garantir, então, que a temperatura dentro da nave, né, seja mantida e ela não entre em combustão quando for entrar em contato com a atmosfera, né? A louça de porcelana, como por exemplo, louça de mesa, materiais sanitários, revestimentos e pisos, porcelana elétrica, como eu falei no caso das resistências, né, de chuveiro e também para postes de alta tensão, porcelana dentária, como por exemplo implantes. Tá? Os implantes, eles são muito conhecidos e muito utilizados. Porcelana artística e porcelana química, que é aquela que nós utilizamos no laboratório, como cadinhos, grau, pistilo e outros materiais também. A eletrocerâmica, como isoladores de elétricos, ferromagnéticos, semicondutores, transistores, termistores, circuitos impressos, laser magnéticos, eletrólitos cerâmicos, velas de ignição, etc. Também a cerâmica nuclear, utilizada em combustíveis nucleares, como sensores, dosímetros, refletores, barras de controle, materiais para blindagem. E produtos estruturais, como, por exemplo, tijolos comuns, tijolos e ladrilhos esmaltados, tijolos anticorrosivos, telhas, manilhas, blocos e muitas outras cositas que nós utilizamos na construção civil. Para finalizar, então, essa aula, vamos passar, então, um pouquinho, né, do conteúdo que nós estudamos, né? Vamos relembrar um pouquinho desse conteúdo. Então, nós estudamos sobre os materiais cerâmicos, as principais representantes desses materiais são os argilominerais, que possuem estrutura laminar, que combinada com a presença de água, conferem plasticidade, propriedade, que facilita o manuseio e o processamento, que são as pastas cerâmicas. Tá? O processamento dos materiais cerâmicos por meio de extrusão, moldagem plástica, prensagem a seco e colagem de barbotina. Também algumas propriedades e características próprias, específicas dos materiais cerâmicos foram vistos. De modo geral, as cerâmicas são frágeis e quando submetidas a ensaio de tração e impacto, principalmente, né? Entretanto, elas possuem muita resistência à compressão. Também vimos os processos de secagem, queima e finalização das peças cerâmicas, em que a secagem ela deve ser uniforme e adequada em relação ao tempo, né, permitindo que as peças com melhor acabamento sejam, né, fiquem com um acabamento bacana, né, com um acabamento melhor e também isentas de falhas, porque nós sabemos que uma secagem que não seja uniforme, ela vai gerar zonas de tensão que vai provocar trincas nessa peça, né, e daí o material pode se quebrar, né? E materiais também como esmaltes, tintas e decalques podem ser aplicados sobre as peças conforme a necessidade da demanda para o acabamento dessas peças cerâmicas, que fazem parte do nosso cotidiano e que a gente já conhece bem, que são as louças, são os materiais que utilizamos no nosso dia a dia, certo? Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo e teremos mais uma aula ainda de polímeros e cerâmicas e nos vemos na próxima aula. Até mais!